Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, terceiro vídeo de homilética, a ciência e a arte da pregação. Vou passar para vocês aqui algumas dicas sobre a postura que nós devemos assumir no púlpito. Primeiro, pense que você tem pessoas na sua retaguarda. Geralmente, os púlpitos colocam os obreiros, presbíteros, evangelistas e pastores na retaguarda. É muito comum que alguns pregadores queiram falar com todo o auditório, mas não é delicado virar as costas para o auditório principal, que é a igreja, a nave da igreja. Muitas igrejas, elas posicionam os seus adolescentes num banco, seus jovens em outra galeria de bancos, as irmãs em outra galeria de bancos, as crianças em outra galeria de bancos e os casais da igreja, todos misturados, todos mistos. Essa maneira de organizar a igreja é importante para o pregador. Afinal de contas, quando você quiser falar com as irmãs, elas podem estar aqui. Se você falar com as irmãs, direcione-se para elas e fale diretamente a elas. Se você falar com seus jovens e adolescentes e eles estiverem aqui, vire-se e fale com eles, jovens e adolescentes. As crianças geralmente estão um pouquinho mais próximas. Fale com as crianças, direcione o seu olhar para as crianças. Agora, quando for falar com a turma do púlpito, se eles estiverem à sua retaguarda, você precisa ficar de lado. Aí você rapidamente fala com eles e volta. Rapidamente, fale com eles e volta. Se o pastor estiver às suas costas, você tem que vir um pouquinho para cá do púlpito. Pense que o púlpito está aqui. Vem um pouquinho para cá. Fica no raio de visão de todo mundo. Vire-se e fale com o pastor. O que você não pode fazer enquanto você está pregando é este movimento. Ficar de costa para o auditório. Isto não se faz. É deselegante, não é eloquente, não faz parte da boa homilética, da boa retórica. Não faça isso. Nunca vire as costas para o auditório principal. Ora, se os nossos irmãos e irmãs que ocupam o púlpito quisessem que você lhes desse atenção exclusiva, sairiam da sua retaguarda e iriam para junto da plateia. Existem igrejas que já acabaram com o uso de púlpito para obreiros, para ministros. Coloca eles assentados nas primeiras cadeiras ou junto com toda a galera, junto com todos os irmãos e irmãs da igreja inteira. Preste atenção. Se na igreja tiver galeria, não esqueça da galeria. Olhe para eles, converse com eles, porque todo o auditório está ali para te auditar, para te ouvir. Muito bem, com essas primeiras orientações, lembre-se, o púlpito é para apoio da Bíblia, não é para apoio do pregador. Portanto, você não pode se escorar no púlpito. Você não pode ficar apoiado com os cotovelos no púlpito. Muitos fazem isso. Outra coisa, o púlpito não é para você espancar, bater nele, judiar dele. Ele não tem culpa de você estar irritado com alguém. Não faça isso, tá bem? É deselegante e o pior de tudo, não colabora para a eloquência. Nós já estudamos o que é eloquência. É justamente a organização da mensagem para dissuadir ou para persuadir. Veja só, tudo que você faz ali, desde a hora que você pisa na igreja, faz parte da sua mensagem corporal. Quando você chegou, as pessoas observaram. Você chegou, a quem você cumprimentou, se foi direcionado diretamente para ir para o púlpito ou não, uma cadeira que foi reservada para você, e a maneira como você está vestido. Eu tenho que tratar disso agora, nesta aula. Nós que pregamos a palavra de Deus, não queremos a atenção exclusiva para o pregador, e sim para a pregação. Por isso, use vestimentas discretas. Veja bem qual é o tipo de culto que você está indo.
É comum nós vemos alguns pregadores e pregadores inexperientes que eles exageram na sua aparência. Usam roupas coloridas, coloridas demais. Não é muito bom, porque vai ser o destaque não para a pregação, e sim para a sua vestimenta. Procure manter-se sempre discreto para que a palavra de Deus tenha maior evidência do que você. E para que isso aconteça, você tem que ter o domínio da pregação, o domínio da palavra. Na hora que você se sentar, tome cuidado com a posição das suas pernas, dos seus pés, ficar balançando o pé demais, demonstrando nervosismo, e também as suas fisionomias. Uma das queixas que existe contra os pregadores e pregadoras é que, enquanto os departamentos estão se apresentando, enquanto os outros irmãos estão tendo oportunidade, você está lá impaciente ou indiferente. Não participa da mensagem dos outros, não glorifica, não aplaude, nada faz. É inexpressivo. Aí, quando chega a sua vez, você quer fazer um espetáculo, um estardalhaço. Quer que as pessoas glorifiquem, quer que as pessoas participem, quer que as pessoas interajam. Nada daquilo que você fez. Se você não participou do culto inteiro, chegou só para a hora da pregação, isso também é um contraponto para você. Provavelmente você deve ter se atrasado. Se você se atrasou, justifique para a igreja, não somente para o pastor ou para o anfitrião que te convidou. Justifique para a igreja se você chegou atrasado, que você chegou atrasado. O que foi que aconteceu? Algum acidente, algum contratempo, um atraso que não foi intencional. Você não chegou só para pregar, porque isso também é um contraponto para a sua pregação. Observe tudo isso que estou passando para você aqui. Nós do Instituto Supera estamos prezando pela tua formação, para que você seja muito bem formado, além de informado. Você é o pregador da mensagem. Você é a pregadora da mensagem, não a sua, a de Deus. Está sendo observado desde o momento que você chegou na igreja. E agora chegou a hora de você pregar. Bíblia na mão, o seu esboço, uma recomendação. Se você ainda utiliza aqueles esboços escritos, natural e normal, procure colocar ele dentro de uma página que caiba na tua Bíblia. Se ele está dobrado, que haja um suporte para você desdobrar o teu esboço. O medo que eu tenho de um pregador, quando ele abre o esboço, que parece uma folha de almaço, é justamente o tempo. Se é uma folha de almaço que tem ali frente e verso, eu olho para o relógio e fico pensando, quanto tempo esse irmão vai demorar para poder pregar tudo isto? Ora, você tem que estudar toda a mensagem antes de ir para o púlpito. Por isso, o teu esboço é um roteiro da tua mensagem. Ali está a introdução, a frase introdutória, ali estão as divisões do sermão com os argumentos 1, 2 e 3 e a conclusão. Tudo resumido em pequenas frases. É um roteiro que serve de minimoteca. O que vem a ser minimoteca? Técnicas de memorização. Exemplo, eu tenho aqui os 10 dedos dessa mão. Não vou utilizar os 10. Vou utilizar apenas uma mão. Aí eu venho aqui, ó. Eu uso os dedos. 1, 2 e 3. Minimoteca. Se eu precisar, 4. Se eu precisar, 5. Mas geralmente é 1, 2 e 3. Assim, eu uso esse dedo para poder fazer um argumento, 2 argumentos, 3 argumentos, um exemplo, 2 exemplos, 3 exemplos, uma ilustração, 2 ilustrações, 3 ilustrações, um versículo, 2 versículos, 3 versículos, não mais que 3. Porque a regra do 3, ela é excelente para a memorização. Eu disse excelente. Portanto, utiliza a teu favor. O esboço é um roteiro da tua mensagem. Excelente. Tem espaço para o teu esboço? Leve um clipe, deixa ele grudado na página da tua Bíblia, porque algumas igrejas descuidam e deixam o ventilador ligado. E o ventilador vai para lá e vai para cá e balança a página da Bíblia e às vezes fica indelicado você pedir que eles desliguem o ventilador porque está muito quente o ambiente.
e você precisa já chegar preparado para este previsto. Nem é imprevisto, tá? É algo previsível. Se o teu esboço estiver ali solto, vai voar. E se você depender dele para pregar, aí você vai ficar perdido. Depender é ficar perdido, caso aquele recurso saia de suas mãos. Vamos sentar aqui no passo a passo. Você chegou, a igreja te observou. Você vai se direcionar agora para a igreja. Aproxime-se do púlpito, veja se tem ou não um copo com água ali perto de você e toma cuidado, porque muitos pregadores, eles esbarram no copo com água. Olha, se tem um copo com água, muito cuidado para que isso não aconteça. Caso acontecer, vai ter que agir com muita naturalidade, porque tem gente que não se prepara para esses acidentes de percurso. E aí perde o raciocínio, a igreja fica prestando atenção no acidente e não na pregação. Por isso, se acontecer qualquer acidente ali, haja com naturalidade, porque a igreja tem diáconos e diaconisas para poder tomar conta desses imprevistos. Aliás, imprevisto não, é previsível. Eu costumo dizer, nós estamos aqui estudando justamente porque nós estamos prevendo e sabendo o que muitas vezes já aconteceu. Dirija-se ao púlpito e agora você vai fazer aqui a calibragem do microfone. E por quê? Porque você tem o sonoplasta. E essa pessoa, ele já mexeu em todos os botões ali, adaptando a voz de quem está falando com a acústica da igreja. Se a tua voz for grave, tem que ser um tipo de equalização. Se ela for aguda, outro tipo de equalização. Se você é meio afônico, fala um pouco baixo, outro tipo de equalização. Mas se você já chega vociferando, outro tipo de equalização. Se você tiver retornos, um tipo de equalização. Se não, outro tipo. Vai ter que fazer a calibragem do som. E a calibragem é quando você está saudando as pessoas. Está segurando ali o microfone e você começa a saudar as pessoas. Saúda ao pastor, saúda ao anfitrião, saúda a igreja, saúda os ministros do altar e conversa com o sonoplasta. Se você necessitar de um pouco de retorno, converse com ele, fale com ele que você está fazendo ali a calibragem do microfone, um pouco mais de grave, um pouco menos de grave, um pouco mais de volume, um pouco menos de volume, e converse com o auditório se você achar por bem. Pergunte para o auditório: vocês estão me ouvindo bem? Vocês da galeria estão me ouvindo bem? As irmãs, os irmãos, nós podemos aqui começar a pregação? Veja só, ninguém está esperando que você seja o anjo que desceu dos céus, que já veio para remover a pedra e que está falando com aquela voz hollywoodiana, sabe? Aquela coisa bem dramática. Não, as pessoas compreendem que você é uma pessoa comum, um pregador que vai transmitir a mensagem e tem que estar tudo perfeito, senão vai dar ruim, vai dar errado. Veja que eu acabei de utilizar aqui uma expressão idiomática. Expressão idiomática é aquelas expressões que a gente usa só em alguma região ou outra. Vai dar ruim. Isso aqui é uma expressão idiomática da atualidade. Isso para poder comunicar diretamente com você. Essa comunicação direta é muito importante para o auditório. Eles não estão preparados para ouvir um anjo que veio do céu falando com voz de Hollywood. Aquilo ali é cinema. Aqui é vida comum, é vida verdadeira, é vida real. Por isso, converse com o auditório, veja as dimensões que você tem para se movimentar ali, porque existem igrejas que têm verdadeiras plataformas. Você pode andar de um lado para o outro, vão lhe dar o microfone, que é um microfone de mão. Alguns usam microfone com fio, portanto, você tem que tomar cuidado com isso, para não tropeçar no fio. Ora, são orientações que é o beabá de quem vai pregar a palavra de Deus utilizando o recurso que tem. Microfone sem fio, plataforma, vai andar para lá e para cá. Agora, se não, entregaram para você o microfone no pedestal, microfone com fio. Pode ser que o cabo esteja ruim, aí você já não vai conseguir falar a mensagem inteira. É uma realidade que nós já passamos muitas vezes. Sondagem, calibragem, dimensões. Algumas igrejas do púlpito ele é estreito, pequeno. Tem o púlpito, os obreiros já estão aqui atrás. Se você der um passo, você pisa no pé deles.
Se você for para lá e para cá, você também está apertado. Tudo isso deve ser observado por você. E observa antes. Veja só como que é. Alguns púlpitos são maiores e alguns outros púlpitos são mais baixos. Alguns têm suporte para a Bíblia e a Bíblia não escorrega. Outros são retos. Vai observando tudo isso aí para que você possa minimizar qualquer tipo de acidente que venha a acontecer. Calibrou o microfone, cumprimentou todos os convivas que ali estão, vá diretamente para a palavra de Deus. Por quê? Enquanto você convida as pessoas para que elas abram a Bíblia no livro, exemplo aqui de Jeremias, capítulo de número 6, é o tempo que as pessoas estão se acomodando. Quero aqui cumprimentar os irmãos com a paz de Jesus, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Você cumprimenta os irmãos, você agradece a Deus, não esqueça jamais de devotar a Deus a ação de graças por essa oportunidade. Pode ser a primeira, pode ser uma de muitas, pode ser a mensagem de despedida. Portanto, agradeça a Deus, assim como você fez ao pastor, ao anfitrião, ao ministério e à igreja também. E já convide a todos para poder ler a palavra de Deus. Algumas igrejas têm o costume de manter o auditório de pé durante a leitura. E outras igrejas têm o costume de mandar o povo assentar-se. Algumas igrejas entregam o púlpito para o pregador com a igreja de pé e o pregador precisa colocar o povo sentado. Outras igrejas entregam só o púlpito e o povo já está sentado. Procure saber qual que é o costume da igreja e respeita este costume. Não tenta levar o teu costume. Isso não é eloquente, isso não é elegante, isso não é bom. Se receber o povo sentado, procura saber se tem que colocar o povo de pé ou não. Aquela história de dizer, coloque-se em pé em reverência à palavra de Deus, a gente sabe que é um costume. Estar de pé ou sentado não é uma questão de reverência, é uma questão de costumes. Respeita o costume. Você tem que usar todos os argumentos possíveis, inclusive esse aqui. Se a igreja está acostumada a ficar de pé, mantenha ela de pé, leia o texto, aí você vai perceber, não dá para ler o Salmo 119 na íntegra. A igreja está de pé. Tem mães que estão com suas crianças de colo. Tem gente que é idoso, está com dor nas pernas. Observa tudo isso. Pessoas impacientes. Tem pessoas que aproveitam este momento entre uma e outra oportunidade para irem até o sanitário e depois voltarem para ouvir a pregação. Vai visualizando tudo isso aí para que o povo fique de pé o menor tempo possível. Se tiver a oportunidade de colocar o povo acomodado, sentado, deixa eles sentarem e fique você de pé para poder ler o texto. Na hora de fazer a leitura do texto, selecione uma parte que você vai ler. Não dá para ler o capítulo inteiro, muitas vezes. Não é eficiente, não é eficaz, a não ser que faça parte total de uma mensagem expositiva. No próximo vídeo, eu vou explicar para vocês a diferença entre sermão extemporâneo, sermão temático, sermão textual e sermão expositivo. Se você não vai pregar uma mensagem expositiva, se dá para você reduzir 39 versículos para 3, 4 ou 10, faça isso. Qual que é a dica que eu passo para você? Que a tua leitura não ultrapasse 3 minutos jamais. Passou de 3 minutos, está muito extenso, muito demorado. Vai perder a audiência, hein? Vai perder a atenção. Portanto, pensa, como que eu sei que o teu texto demora 3 minutos? Faça a leitura antes. É muito tempo lendo, hein? 3 minutos é bastante tempo. Geralmente a gente lê ali 5 a 10 versículos e o povo se assenta. Se for aquelas passagens do tipo parábolas de Jesus, presta atenção. Faz aí a calibragem, tá bem? Faz aí a sondagem. Fez a leitura, o povo está sentado, já fez os cumprimentos, vai se dirigir à igreja. Você agora vai ter algumas posturas gerais. Então, essas posturas gerais, o uso das mãos. Então, esse uso das mãos tem que ser mais ou menos proposital. O que significa? Não fique aí abanando a mão o tempo todo. Posicione elas para que elas possam servir à pregação. Se vai apontar para Deus, falar para Deus, Deus está para cima. Se vai falar do coração, está aqui. Se vai falar do passado,
está para lá. Se vai falar do demônio, ele está fora. Então use-o fora, dentro, perto, distante. Use a gesticulação que for necessária, mas não exagere, tá bem? Ela serve para você fazer a sua linguagem corporal. E linguagem corporal faz também com a fisionomia. Se você está contando uma história que ela é melancólica, dramática, triste, não tem como você ficar sorrindo, ironizando. Precisa tomar cuidado, porque a tua expressão facial vai te ajudar bastante a pregar a palavra de Deus. Agora, se é uma mensagem mais alvissareira, mais interessante, mais envolvente, mais alegre, então você coloca isso aí no seu sorriso, coloca nas suas pestanas, deixa as pessoas perceberem isso também. E para que elas possam perceber, preste atenção, muitas igrejas estão gravando a palavra de Deus na hora que você está pregando, usando os recursos de mídia. Tudo isso vai ficar gravado e dependendo da maneira como você se portar, pode se transformar aí num boato desagradável para você. Faça combinar aquilo que você está falando com aquilo que você está propondo através da linguagem corporal. Presta atenção na sua roupa. Eu não estou utilizando aqui a gravata, já para mim poder me comunicar mais ou menos com todo mundo. Muitas igrejas, gravata, outras não. Algumas admitem camisa polo, outras não. Umas usam terno, outras não. Por isso, roupa alinhada. Se usar gravata, que a gravata ela fique proporcional até a altura do teu cinto, tá bem? Se não, não tem essa preocupação. E cuidado com o nó não ficar muito para lá, muito para cá, nó centralizado. Usou paletó, portanto, camisa de manga comprida. Evite camisa de manga curta, principalmente se for utilizar o paletó. Bom, essa aqui é só uma dica, tá bem? Você aí está já acostumado e está animado, sabe se vestir muito bem. A mesma coisa, as calças e no caso das mulheres aí, os vestidos e as saias. Para aquele que é pregador e pregadora, não se dá ao luxo de mostrar partes que são totalmente assim contraproducentes para a sua pregação. As pessoas estão observando a sua vestimenta e não é questão de costume de igreja. É saber realmente se a tua vestimenta ela está comportada para quem prega a palavra de Deus. Toma cuidado, tem inteligência para isso daí, tá bom? Bom, nós temos muito mais para poder falar sobre esse assunto, mas tudo está no nosso livro-texto. E você lendo o nosso livro-texto, além dele, você vai encontrar um vasto material sobre homilética, retórica e eloquência e oratória. Vá atrás e coloque em prática. Uma recomendação que eu dou para você é grave as suas mensagens. Usa o seu dispositivo móvel, compra um tripé, comece a gravar as suas mensagens, baixa um aplicativo de gravador de voz e para que depois você possa ouvir você mesmo muitas vezes como que você prega. Cuidado com o ritmo, tá bem? Não pregue como se você fosse um cronista de futebol narrando uma partida de dois times adversários. As pessoas não vão acompanhar o teu raciocínio se você falar rápido demais. E não fale muito morosamente, pausadamente, lentamente. Isso é monótono, é desgastante, não faz parte da estilística da pregação na atualidade. Fale com naturalidade, sem muita afetação. Fale na língua de todas as pessoas ali. Cuidado com as citações. Sempre que fizer uma citação, tenha certeza da fonte e que ela é daquela maneira mesmo. Evite usar estrangeirismos, grego, hebraico, latim, aramaico, francês, inglês. Por quê? O nosso auditório, na sua maioria, é composto por pessoas que têm ali o ensino fundamental ou o ensino médio. Raramente nós teremos ali acadêmicos interessados no grego e no hebraico. Se fizer uma citação de outros idiomas, precisa explicar o sentido para todo mundo. Nós nivelamos a pregação não pelos acadêmicos. Nós nivelamos a pregação pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelas pessoas de meia idade, pelas pessoas que têm a quinta série. Esses são os nossos niveladores. Pelo padeiro, pelo vendedor de limão, pelo construtor de casas, pelo encanador,
pela mãe de família que cuida dos seus filhos. Esses são os nossos balizadores. Cuidado com a linguagem rebuscada na hora de falar com o povo de Deus. Eles têm que entender a mensagem toda. Termine a pregação entregando a Deus as pessoas que ouviram, fazendo uma oração e sempre agradecendo a Deus. Cuidado para não ser ingrato. Cuidado para não ser deselegante. Cuidado para não ser agressivo. A mensagem de Deus tem que ser entregue. Procure manter as portas abertas para que você possa voltar e quando você retornar, ser tão bem recebido da segunda vez quanto foi da primeira. Bom, essas são as dicas e as orientações do professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, no seu curso básico em teologia, aqui na disciplina de homilética. Na próxima aula, nós vamos estudar os tipos de sermões que tem. Por isso, que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, te fortaleça.